A história da Ferrari na Fórmula 1 não é apenas sobre carros, é sobre um homem com um sonho. Enzo Ferrari. Ele não queria apenas construir carros de corrida, ele queria criar lendas, máquinas que respirassem paixão, carros que tivessem uma alma. O cavalino rampante não era só um símbolo, era a promessa de velocidade, de glória, de emoção pura. Enzo vivia e respirava as corridas. Cada vitória era sua, cada derrota era uma ferida profunda. A estreia aconteceu em Mônaco, em 1950. É a única equipe que participou de todos os campeonatos. Aquele primeiro carro, o 125 F1, era uma obra de arte. A primeira vitória não demorou a chegar. Foi em Silverstone, em 1951. Alberto Ascari foi o primeiro grande campeão. Um italiano pilotando um carro italiano. Era a combinação perfeita. Ele conquistou 2 títulos mundiais seguidos, em 1952 e 1953. Ele se tornou um ídolo para a Itália, um símbolo da reconstrução do país no pós-guerra. Juan Manuel Fangio, o maestro argentino, teve uma passagem curta, mas vitoriosa. Fangio era a elegância em pessoa. Mike Hawthorne, o britânico de gravata borboleta, também foi campeão em 1958. A Ferrari 156 Sharknose, de 1961, é até hoje um dos carros mais bonitos da história. John Surtees, um caso único na história. Ele foi campeão mundial de motociclismo e de Fórmula 1. Surtees era um piloto técnico, detalhista. Sua parceria com a equipe foi fundamental para o desenvolvimento dos carros daquela era. Esses anos dourados solidificaram a mística da Ferrari. A lenda estava mais forte do que nunca. A velocidade tem um preço. Na Fórmula 1 daquela época, o preço era, muitas vezes, a própria vida. Cada piloto que entrava no cockpit de um carro vermelho sabia dos riscos. Eles eram gladiadores modernos. A busca pela glória era uma estrada perigosa e o luto se tornou um companheiro constante nos boxes. A morte de Lorenzo Bandini em Mônaco, em 1967, foi um choque terrível. Bandini era um piloto talentoso, carismático. Seu acidente, um incêndio pavoroso, marcou a Fórmula 1 para sempre. Enzo Ferrari sentiu cada perda como se fosse de um filho. Wolfgang von Trips, outro grande talento da Ferrari, morreu em Monza, em 1961, no mesmo dia em que poderia ter sido campeão mundial. Foi uma tragédia que abalou a Itália e o mundo. A memória desses heróis caídos impulsiona a equipe a continuar lutando, a honrar o legado daqueles que deram a vida pelo sonho vermelho. Em meados dos anos 70, a Ferrari precisava de um renascimento. E ele veio na forma de um austríaco, um piloto frio, calculista, extremamente inteligente. Seu nome era Niki Lauda. Ele não era o piloto carismático que a torcida italiana estava acostumada. Ele era metódico, um computador sobre rodas. O resultado veio rápido. Em 1975, Niki Lauda foi campeão mundial, mas no Grande Prêmio da Alemanha, no perigoso circuito de Nürburgring, o Inferno Verde, o destino interveio. Lauda sofreu um acidente terrível. Sua Ferrari pegou fogo. Ele ficou preso nas chamas. As queimaduras foram severas. Os médicos não acreditavam que ele sobreviveria. Mas Niki Lauda não era um homem comum. Ele era uma fênix. Apenas 42 dias depois do acidente, ele estava de volta. Com as feridas ainda abertas, com o rosto desfigurado, ele voltou a pilotar sua Ferrari no Grande Prêmio da Itália, em Monza. No ano seguinte, em 1977, ele calou todos os críticos. Niki Lauda foi campeão mundial pela segunda vez com a Ferrari. Se Niki Lauda era o cérebro, Gilles Villeneuve era o coração. O canadense chegou à Ferrari em 1977. Ele era o oposto de Lauda. Era pura paixão, puro instinto. Sua pilotagem era um espetáculo. Ele não pilotava a Ferrari. Ele dançava com ela, em uma coreografia selvagem e imprevisível.
Sua batalha com René Arnoux em Dijon, em 1979, é talvez o duelo mais espetacular da história da Fórmula 1. Como no Grande Prêmio do Canadá de 1981, quando ele pilotou sob chuva forte com a asa dianteira do carro quebrada. Ou em Jarama, quando segurou um trem de carros muito mais rápidos atrás de sua Ferrari por dezenas de voltas para vencer a corrida. A história de Gilles Villeneuve terminou em tragédia. Em 8 de maio de 1982, durante a classificação para o Grande Prêmio da Bélgica, em Zolder, ele sofreu um acidente fatal. O mundo perdeu um de seus pilotos mais espetaculares. A Ferrari perdeu um de seus filhos mais amados. O número 27 se tornou sagrado para os fãs da Ferrari. A lembrança do aviador que pilotava no limite do impossível, sempre com o coração no acelerador. Depois de anos difíceis, a Ferrari precisava de um novo salvador. E ele veio da Alemanha. Michael Schumacher. Em 1996, o então bicampeão mundial aceitou o maior desafio de sua carreira. Schumacher não chegou sozinho. Junto com Ross Brawn, Rory Byrne, Jean Todt e Luca de Montezemolo, eles formaram o time dos sonhos. Schumacher era o líder incansável. Sua ética de trabalho era lendária. O ano 2000 marcou o fim da espera. Em Suzuka, no Japão, Michael Schumacher conquistou o título mundial de pilotos para a Ferrari. O primeiro em 21 anos. A explosão de alegria na Itália e em todo o mundo foi algo indescritível. Aquele título não foi apenas uma vitória. Foi uma libertação. A Ferrari estava de volta ao trono. E aquilo foi apenas o começo. O que se seguiu foi o período de maior domínio da história da Fórmula 1. De 2000 a 2004, foram 5 títulos mundiais de pilotos consecutivos. Os carros vermelhos, como o F2002 e o F2004, eram obras-primas de engenharia. Foi uma era de ouro que consolidou Michael Schumacher e a Ferrari como as maiores lendas do esporte. Toda a dinastia chega ao fim. Kimi Räikkönen, o Homem de Gelo, conquistou um título emocionante em 2007, o último campeonato de pilotos da escuderia até hoje. No ano seguinte, Felipe Massa chegou muito perto. Perdeu o título por 1 ponto, na última curva da última volta. Foi um dos momentos mais dramáticos e cruéis da história do esporte. Depois disso, começou um novo período de jejum. A equipe teve grandes pilotos. Fernando Alonso, um guerreiro incansável, lutou bravamente por títulos em 2010 e 2012. Depois, veio o próprio Vettel, já um tetracampeão. Ele trouxe esperança e vitórias, mas a Mercedes e Lewis Hamilton iniciaram uma nova era de domínio, semelhante à da própria Ferrari com Schumacher. Charles Leclerc, um talento puro, cria da academia da Ferrari, e Carlos Sainz, um piloto consistente e rápido, formaram uma dupla forte. Eles carregam o peso da história nos ombros, a responsabilidade de encerrar a espera e trazer o título de volta para casa. A jornada tem sido longa e frustrante, mas a Ferrari nunca desiste. A busca pela glória é incessante. Falar da Ferrari é falar dos tifosi, a torcida. Mas essa palavra é muito simples. Não descreve a paixão, a devoção. Ser um tifosi não é apenas torcer por uma equipe de corrida. É pertencer a uma família, a uma religião. Uma religião onde o vermelho é a cor sagrada e Monza é a catedral. Em nenhum outro lugar do mundo uma equipe de Fórmula 1 é amada com tanta intensidade. A Ferrari é um símbolo nacional da Itália. Quando a Ferrari vence, a Itália inteira comemora. Quando perde, a Itália inteira sofre junto. A invasão de pista após a corrida, caso a Ferrari vença, é uma das imagens mais icônicas de todo o esporte. Os pilotos da Ferrari não são apenas atletas, são tratados como deuses. Eles sentem o peso e o privilégio de carregar as esperanças de milhões de pessoas. Essa relação transcende as pistas. A Ferrari está presente na vida das pessoas, nos carros de rua, nas roupas, nos produtos.
A lealdade dos tifosi é inabalável. Eles apoiam a equipe nos bons e nos maus momentos. Essa devoção é o maior tesouro da Ferrari. O que faz da Ferrari a Ferrari? Não são apenas os títulos, os recordes ou as vitórias. É a história. É a alma. É a paixão que Enzo Ferrari injetou na equipe desde o primeiro dia. A Ferrari é a única constante na Fórmula 1. Viu impérios se erguerem e caírem. E ela continua lá, firme. A Fórmula 1 sem a Ferrari é impensável. Seria como Roma sem o Coliseu. O sonho de Enzo continua vivo. Ele vive em cada engenheiro que projeta um novo carro em Maranello, em cada mecânico que trabalha incansavelmente nos boxes. A Ferrari é mais do que uma equipe de corrida. É um mito, uma lenda que se renova a cada geração. Pais que viram Lauda e Villeneuve passaram sua paixão para os filhos que vibraram com Schumacher e agora torcem por Leclerc e Sainz. Hoje, a chama continua acesa. A busca pelo próximo título é a força que move a todos em Maranello. O futuro da Ferrari na Fórmula 1 é uma promessa. A promessa de que a paixão nunca morrerá, de que a busca pela perfeição nunca cessará. Porque a Ferrari não é apenas sobre o passado. É sobre o presente e principalmente sobre o futuro. A chama eterna do cavalino rampante continua e continuará a brilhar, iluminando o caminho da Fórmula 1 para sempre.